mundo artístico. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. De tornozeleira, homem é preso de novo suspeito de aplicar golpes em idosos. Até parece truque de cinema. Criminosos escondem placa de caminhão para enganar a polícia. Golpe rasteiro, suspeito de furtar ótica se arrasta no chão para não ser visto. Doce pesquisa, diferença de preço dos ovos de chocolate passa de 80%. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 15 de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Estava ligadinho no Donos da Bola com o nosso trio do esporte. Agora a gente segue juntinhos até 1h50 da tarde com as principais informações da região, do jeito que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço que faz questão da sua participação. Você está vendo aí na tela, Bandzap liberado para você comentar os assuntos de hoje, participar com o programa ao vivo aqui comigo. Faço questão da sua participação, tá bom? Lá no YouTube a gente também está ao vivo, você pode se inscrever no canal da Band Triângulo para ficar sempre muito bem informado. Nas nossas redes sociais tem notícia toda hora para você, @Band Triângulo no Instagram e no Facebook. As minhas redes, @Bagnetti, segue lá, é um prazer ter um amigo, amiga aí online também. Terça-feira é o dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo, tá bom? Para participar muito fácil, Bandzap tá aí, manda o nome e a cidade que nos acompanha e a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Um problema no trabalho, foi demitido depois aí então da licença maternidade, manda para cá que o advogado responde para você. Um produto que a garantia não cobriu, um contrato que foi desfeito, a sua dúvida vai ser esclarecida aqui com o nosso advogado do povo. E a gente começa o programa de hoje te mostrando que um homem usando uma tornozeleira eletrônica foi preso de novo porque estaria aplicando golpes em idosos. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Se o camarada estava usando a tornozeleira eletrônica, ele era monitorado, mas estava fazendo o que não devia, Carlos Vilela. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, Bagnetti, não dá para saber qual é mais ninja, como você gosta de conceituar, se o suspeito ou se são as brechas da lei. Porque o cidadão em voga, em lead, né, ele tem um grupo-alvo para aplicar esses golpes, né, se passando por corretor de imóveis. O cidadão, ele ostenta perfis luxuosos nas redes sociais para falar que o cara é bem conceituado no mercado imobiliário. Pessoas de mais idade, Bagnetti, que querem aí a segurança, né, de um imóvel, uma casa, um apartamento. Essas pessoas são aliciadas, elas são ludibriadas, são incentivadas e até com um imóvel que geralmente cabe no orçamento, no bolso dessa pessoa. Aí é feita a visita, a negociação, a documentação, lavrado tudo direitinho, mas tudo de mentirinha. O que não é de mentirinha é o dinheiro, a grana que essa pessoa dá de sinal de entrada. Esse é de verdade. E depois que ele é pago, babau. Esse cidadão já foi preso no ano passado, mas foi colocado em liberdade pela brecha da lei com tornozeleira. E aí fica fácil de ser reincidente, né? Até que a Delegacia de Fraudes aqui de Uberlândia pôs a mão no cidadão de novo, inclusive com um comparsa. Mas quem vai contar como foi esse trabalho, inclusive fazendo um alerta para a população, para as pessoas ficarem atentas com relação a coisas muito fáceis, procurar um corretor de imóvel que tenha documentação, que seja agregada. Mas vamos ver como é que foi essa ação dupla da Delegacia de Fraude de Uberlândia com a doutora Tawane Rejaine. Veja só a explicação da delegada.
Esse autor, mesmo depois de fazer aproximadamente 20 vítimas no ano passado, né, e obter uma vantagem de aproximadamente R$1 milhão, ele foi colocado em liberdade em janeiro com tornozeleira eletrônica e não foi suficiente para cessar as práticas criminosas. Então, através de levantamento de informações, né, a equipe de fraudes diligenciou de imediato no centro da cidade quando tomou conhecimento que ele estava vitimando uma nova pessoa e conseguiu abordá-lo juntamente com comparsa, né, durante a ação criminosa. Nessa abordagem, a vítima já teria feito uma transferência Pix de R$12 mil e graças aí à ação eficiente da Polícia Civil, conseguimos evitar que a vítima terminasse de fazer o restante da transferência. Então, esse autor ele se encontra preso, né, ele foi preso em flagrante na sexta-feira, teve a prisão preventiva decretada juntamente com o comparsa. O camarada já tem um antecedente criminal aí, tanto é que estava na rua de novo, usando a tornozeleira eletrônica, que na prática a gente percebe que não tem muito efeito, né? Coloca lá o dispositivo nele, mas ele aí, ó, lábia, bom de lábia, né? Aí ostentando, passando a conversa nos outros e, de acordo com a polícia, dando golpes. Então, essa tornozeleira eletrônica é coisa para inglês ver. Isso aí, na verdade, gente, é para baratear o custo do sistema penitenciário. Imagina um camarada desse tamanho aí, preso, né, por muito tempo, quanto que não come, o tanto que não dá de despesa para o Estado. O Estado faz o seguinte, eu coloco a tornozeleira na canela dele e solto, eu estou monitorando até que prove o contrário, o cara está cometendo crime. Entendeu? Isso é balela, gente. Isso é conversa fiada. O sistema penitenciário no Brasil está falido, não dá voto e ainda, ó, facilita a vida de criminosos. Simples assim. Se você tiver uma outra percepção, manda para cá seu comentário no Bandzap, faz questão de ler aqui. Tá, mas isso é coisa para inglês ver. Agora a Carlos Vilela falou de ninja. Vou te mostrar 2 ninjas aqui, ó, na sequência. Tá, um parece que é truque de cinema, mas não é não. Tá, criminosos escondendo placa dos caminhões para tentar enganar a fiscalização, a polícia. Juliano Carlos é que está chegando agora com as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo que você disse, ninjas, cientistas ou qualquer apelido que você quiser dar para esses criminosos que acabaram fazendo essa artimanha, esse mecanismo utilizado não só para enganar a fiscalização policial, mas também pode servir para transportar cargas ilícitas, produtos de furto e de roubo e também, Bagnete, para não pagar o pedágio. Descobri isso hoje conversando com um profissional da segurança pública. Essa ação aconteceu ontem, uma abordagem policial na rodovia AMG 2555, aqui em Uberaba. As equipes da Polícia Militar Rodoviária estavam fazendo trabalhos de verificações de veículos e viram o condutor dessa carreta passando pela viatura sem a placa. Então, veículo carregado com soja a granel, várias toneladas sem a placa, os policiais acharam estranho, pegaram a viatura, seguiram a carreta e quando eles abordaram o condutor, a placa estava lá no local, então os policiais imaginaram que poderiam estar sonhando, mas o sonho se tornou realidade. Eles fizeram verificações e constataram que no painel dessa carreta tinha um botão automático, um mecanismo que foi criado por esse motorista ou por outras pessoas. Então ele apertava o botão, a placa escondia. Ele apertava novamente, a placa saía. Os policiais constataram essa adulteração de veículo automotor, artigo 311 do Código de Trânsito. Essa carreta, o cavalo mecânico, foi apreendido, a empresa que ele estava prestando o transporte foi acionada, a carga foi levada por outro cavalo mecânico e esse motorista, preso por adulteração, foi levado até a delegacia e apresentado à delegada de plantão, Bruna, que trabalhou essa madrugada. Ela ratificou a prisão, ele está na penitenciária e deve passar por uma audiência de custódia agora à tarde para saber se continua recluso ou se é liberado. Mas que engenhoca, hein, Bagnete? Eu tô vendo aqui, Juliano, você está trazendo as explicações e a gente acompanhando as imagens aí, eu e o pessoal de casa, né? O camarada não tem mais o que inventar. Vira e mexe aparece um gaiato desse aqui na região, né? Tentando dar o tumé, tentando burlar a fiscalização, enganar aí a polícia, mas em Minas é o lugar errado para o cara tentar dar golpe. Olha só, não, é curioso de ver, né? É uma inteligência do pessoal. Dá só mais um trechinho da imagem aí pra gente ficar mais indignado. Olha lá, ó. Põe a linguinha pra fora, aí esconde. Agora põe a linguinha pra fora de novo e esconde a placa.
É desse jeito. Vou te contar, viu? Outro ninja chegando aqui no nosso Minas Urgente. Com ele foi encontrado carros, armas, drogas, tudo isso apreendido aqui lá pela polícia de Uberlândia, né? Como é que começou a investigação? A polícia começou a desconfiar quando o homem alugou um carro, tá? Mas olha só o que aconteceu. Chama Carlos Vilela, que está de volta aí. Hoje especialista em ninja aqui, hein, Carlos Vilela? Só falta voar, viu, Bagnete? Porque esse caso aí, ele começou com a investigação da polícia, teve uma queixa, né? O cidadão alugou o carro para um homem fazer o serviço de aplicativo. Só que o motorista desse carro, né, sumiu, desapareceu, né, com o veículo e não pagou os aluguéis aí da locação. Os policiais, então, fizeram toda a investigação, levantaram, foram a fundo na questão, até localizar esse carro que estava numa casa no Residencial Integração, aqui em Uberlândia. E foi lá, Bagnete, que a situação, como você disse, uma situação puxou a outra, porque os investigadores da Polícia Civil descobriram também que lá era uma espécie de piqueira, um ponto de tráfego, né? A conhecida, né, boca de fumo. Mas quem vai explicar o processo, né, e como foi aí a prisão de um e como vai acontecer a prisão do outro, porque esse cidadão que alugou o carro, ele queria extorquir o dono do carro para poder devolver o carro. É o capim comendo a vaca, mas quem explica essa situação é o delegado-chefe da Polícia Civil, Dr. Marcos Tadeu. Veja. Já com passagem por tráfico de drogas e também por receptação, acabou nos narrando que aquele veículo estava ali como garantia de um empréstimo. Pois bem, o que acontece? Durante as investigações, nós encontramos entorpecentes, aproximadamente 1 quilo de substância análoga a crack, um carregador de pistola calibre 9mm, que é um calibre de uso restrito, e vários documentos em nome de terceiros. Diante deste quadro, ele foi autuado em flagrante pela doutora Alessandra por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo / acessório de uso restrito. As nossas investigações ainda continuam a fim de localizar, já tem passagem por artigo 180, que é receptação, essa pessoa seria o responsável pela apropriação indébita do veículo Fiat Uno. Doutor Marcos Tadeu, obrigado pelas informações, um dos delegados mais atuantes de Minas Gerais, falando aqui então em primeira mão com o Minas Urgente. Você está vendo, o camarada ele comete um crime, aí ele passa ileso, aí ele já vai e comete outro, aí ele acha que o crime compensa e vai. Você viu a quantidade de crimes atribuídos aí ao camarada? É droga, é carro alugado que não foi devolvido, né? Olha lá, maquininha para dar golpe, cheque, faz coisa, é tempo que a gente não vê um tal de um cheque, né? Antigamente isso era um inferno de cheque sem fundo, mas tá aí, não foi longe, se deu mal. Esse é mais um ninja. Deixa eu mostrar mais um ninja para você, inclusive no preparo físico, tá? Mas eu vou te contar a história depois, é só um aperitivozinho. Coloca na tela, meu diretor. Olha só o preparo físico do camarada. Esse aí, ó, né, tá com os músculos em dia, o alongamento em dia, o cara vai rastejando, tá, pra meter a mão no que não é dele. É outro ninja que eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho aqui no nosso Minas Urgente. O negócio tá complicado, hein? O pessoal aí, ó, joga fumaça no chão e desaparece e leva o que é dos outros. A central de abastecimento farmacêutica de Uberlândia foi atacada por criminosos na noite de ontem para hoje, tá? A quantidade de remédios que normalmente são fornecidos pelo SUS, que foi levada, que foi furtada, ainda não foi revelada até agora. Apesar do prejuízo, a Prefeitura de Uberlândia garante que a distribuição de medicamentos para a população segue normal. Tá? O município também pediu o apoio do Comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Governo de Minas, para que os criminosos sejam localizados, né? Polícia Federal e Ministério da Saúde também foram comunicados, tá bom? A segurança no local foi reforçada porque a gente sabe, né, o absurdo que é isso. A gente está falando de remédios que são aí, então,
entregues pelo SUS, acesso gratuito à população, e os caras me invadem uma farmácia dessa importância e levam os remédios. A gente sabe do preço de medicamento no Brasil, aí o que deixa uma situação como essa ainda mais criminosa. Tá aí pior. E pior porque mesmo se os criminosos forem encontrados e os remédios recuperados, eles não podem ser distribuídos à população, porque quem garante que não foram adulterados? Então isso aí é perdido mesmo que recuperado. Você não sabe se o cara foi lá, adulterou o remédio e ainda mata alguém. De remédio vira veneno. Já pensou um trem desse? Agora a gente espera que essa mobilização das forças de segurança possa punir exemplarmente. Isso é um crime, inclusive, contra a saúde pública. Tá bom? Agora, falando em crimes, você tem que pesquisar muito na hora de comprar os ovos de chocolate para a Páscoa que se aproxima. A diferença de preço, gente, dependendo do local, é de 80%. Lá em Uberaba, o Procon municipal fez uma pesquisa de preços dos ovos de chocolate, e ficaram assustados com essa diferença de preço. Por isso que é bom pesquisar, gastar sola de sapato se quiser comer um docinho menos amargo na Páscoa. Vamos ver na reportagem. Vários clientes já estão comprando ou pelo menos comparando os preços dos ovos de Páscoa na cidade. Com a proximidade da data comemorativa, a tendência é que a procura aumente e, por isso, a Fundação Procon fez uma pesquisa de preços. São em torno de 38 itens. Nós buscamos aí os ovos mais vendidos, a pesquisa dos ovos mais vendidos em 2024 e também caixas de bombom, porque hoje a gente sabe que precisa ser um valor mais acessível. A pesquisa foi realizada em 11 estabelecimentos comerciais e o relatório final apontou uma diferença de preço entre 0,2% e 82,7%. Inclusive, um ovo muito requisitado, que vem aí um brinquedinho para criança, nós conseguimos achar ele em algum mercado R$ 75,00, em outros mercados uma variação aí de R$ 110,00. E os consumidores não estão gostando dos valores. Essa diferença sempre existiu, Agora, eu só tenho uma bisneta para comprar, para mim tá barato, agora para quem tem 2, 3 filhos fica pesado. Cada um põe seu markup, Aqui põe 10, ali põe 20, outro põe 30, a mesma mercadoria. Não dá, a diferença é essa. Estou esperando mais perto da Páscoa para ver se abaixa o preço, porque eu achei o preço exorbitante em todos os lugares que eu fui. Dá diferença sim, de um lugar para outro e bastante diferença. Só que ainda não comprei nada. Muito caro, não pretendo comprar. Comprei agora, acabei de pegar um pacote de bombom sonho de valsa e eu acho que tá ótimo, não precisa mais que isso. E o Procon orienta aos consumidores que para conseguir comprar por um valor mais acessível é preciso pesquisar e, se puder, comprar antecipado. Então, a nossa dica é para que o consumidor entre no aplicativo do Procon ou da Prefeitura também, no site da Prefeitura, tem ali a página do Procon, pesquisas, para poder estar consultando aí o melhor preço para estar comprando aí nessa Páscoa e economizando. O bem da verdade é que está tudo caro. Tudo que a gente fala hoje em dia está caro demais. O salário da gente não acompanha. Essa é a realidade. E aí a gente fala de um produto como esse sazonal, a gente está falando de uma data única no ano, que tem esse apelo aí, então, principalmente para a criançada, esse apelo de presentear, aí o preço vai lá nas alturas. Esse é o bem da verdade, tá? O brasileiro é que está ganhando pouco. Mas a gente tem que ser otimista e ver pelo outro lado, Não, em datas assim, a gente aumenta a quantidade de empregos, pessoas que têm aí contratação temporária para dar conta da demanda das indústrias. Você viu ontem, nós mostramos para você o pessoal que faz os ovos de chocolate artesanal e gera uma renda extra. A gente tem que ser otimista com tudo que a gente faz. Então esse é o lado bom. Mas que o salário não acompanha de jeito nenhum, tá bom? Falando em trabalho e renda, olha só, o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba foram destaques na criação de empresas, este ano, especialmente no mês passado. Vamos falar um pouquinho de economia com César Campos, que está ao vivo com a gente direto de Araxá. Tem as informações. Boa tarde para você, César.
Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Alto Paranaíba, por exemplo, teve a maior variação de abertura de empresas em março, mês passado, na comparação com o mesmo período do ano passado. A região foi responsável, Magnete, por 28% do volume total aqui no estado. O Noroeste aparece na lista com 9% e o Triângulo Mineiro com 8,99%, quase 9% também, assim como o Noroeste. No acumulado do ano, o Alto Paranaíba foi responsável por 33% do total de novas empresas entre as regiões que mais abriram novos negócios. O Noroeste veio à frente com 38% e o Triângulo com 26%. Belo Horizonte segue como município com maior número de empresas abertas no trimestre, mas em seguida, logo em seguida, vem Uberlândia, com 1.778 novas empresas só este ano. A lista também inclui Uberaba, com 588 novas empresas em 2025 e 176 só agora em março. No primeiro trimestre deste ano, Minas Gerais registrou a criação de 32 mil novas empresas, como comenta aí o subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo aqui de Minas Gerais, o Rodrigo Melo. Vamos ouvir. Este número vem só confirmar o trabalho que Minas Gerais vem realizando por meio do governo do estado na busca pela desburocratização e simplificação do ambiente de negócio. Essa já é uma política que vem sendo adotada pelo governador Romeu Zema desde 2019, no início do seu primeiro mandato, e vem se consolidando, inclusive com o lançamento do novo Decreto de Liberdade Econômica na semana passada, que vem atualizar e reforçar os instrumentos de liberdade econômica no estado, seja no reconhecimento de novas atividades de baixo risco, aquelas que não exigem alvará para funcionamento, assim como a automatização da aprovação tácita, que é um dos instrumentos fundamentais para o funcionamento da liberdade econômica. Essas ações, estas iniciativas só vêm a confirmar que Minas Gerais é o melhor estado para se investir no país. Nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, agora com o outro lado da história. Também houve fechamentos das empresas. Em março foram 8 mil fechamentos, um aumento de 49% em relação a março de 2024. E no ano, nesse primeiro trimestre, 25 mil fechamentos, um aumento aí de 61% em relação ao ano passado. 32 mil novas empresas abriram, 25 mil fecharam. Ainda há um superávit nessa situação, né, Bagnete? Eu volto com você. César, obrigado pelas informações. O brasileiro é um empreendedor nato, mas ele precisa de condições para que o seu negócio tenha vida longa, né? E o número, aparentemente, ele é só positivo, mas a gente tem que tentar entender em que realidade que ele acontece. Esses são remanescentes aí do desemprego, em que situação essas empresas foram abertas e se de fato tem condições para perdurar, para gerar emprego e renda. Essa é a grande preocupação. Bora fazer o primeiro intervalo aqui do nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Quem nos ajuda nessa nobre missão, doutor Leandro Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Minas Urgente. Obrigado e bem-vindo. Para participar, Bandzap está liberado. Manda o nome, a cidade está nos acompanhando. A sua pergunta, o doutor Leônidas responde para você. Doutor, a questão da semana, a gente tem acompanhado todos os processos de pejotização do trabalhador estão suspensos. A gente gostaria de saber, tem até várias dúvidas sobre o direito do trabalho aqui, o que isso significa e as implicações que podem ter no direito do trabalhador. Então, Bagnete, é uma decisão bombástica na semana. Embora não haja uma decisão ainda da Suprema Corte, temos a decisão apenas do ministro que será o relator, ministro Gilmar Mendes. Ele suspendeu todos os processos trabalhistas e que no qual se discute a chamada pejotização. O que seria a pejotização? Em linhas gerais, é quando você contrata um trabalhador mediante pessoa jurídica. Em resumo, você vai contratar uma faxineira, você vai contratar um recepcionista, né, um porteiro para o prédio. Ao invés de você contratá-lo como CLT para pagar férias, 13º e fundo de garantia, você orienta ele a constituir um CNPJ e o contrata como pessoa jurídica. Então você elabora um contrato de prestação de serviços e essa pessoa só vai ter direito àquilo que você combinar mensalmente. Então ele não tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, etc. O que ocorre hoje? Quando isso acontece, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar, e ela verificando que existe uma fraude, ou seja, que de fato aqui você tem um empregado, então ela condena a empresa a pagar todos os direitos, férias, fundo de garantia, 13º, FGTS, etc, etc. Agora, se a decisão do Supremo Tribunal Federal for no sentido de validade dessa contratação de pessoa jurídica, de modo a afastar a interferência na Justiça do Trabalho, que hoje ela tem um papel constitucional de investigar se há uma fraude, aí sim eu posso afirmar categoricamente: é o fim do direito dos trabalhadores, é o fim da Justiça do Trabalho. Isso pode impactar drasticamente os direitos que o trabalhador tem hoje. Então é muito importante, eu acredito que, colocar isso em evidência, porque a depender do que for a decisão do STF, isso vai criar basicamente um julgamento base para ser aplicado em todos os processos. Então, a depender do resultado, no sentido de validade da pejotização, infelizmente, poderá ser o fim da Justiça do Trabalho e, consequentemente, dos direitos dos trabalhadores. Vamos seguir acompanhando, doutor. Obrigado pelas explicações de extrema importância aí, então, para todos nós, trabalhadores. Doutor, quem está participando conosco agora, Ronaldo, do Jardim Holanda, ele conta que fez uma cirurgia de hérnia, pegou 15 dias de atestado, retornou, trabalhou um dia e, na sequência, recebeu férias. Agora foi afastado pelo médico por mais 50 dias. Como faz para acionar o INSS? Como faz para entrar no INSS? Tá? Ele disse que ainda não pode pegar peso, de fato está afastado. Tem que pedir, procurar o INSS, entrar com pedido de auxílio-doença, munido de toda a documentação, os exames médicos, para que você possa ter acesso ao benefício. Isso vai ter um trâmite administrativo na autarquia e, ao final, você vai receber, caso assim deferido, esse retroativo, uma vez que a responsabilidade da empresa é somente pelos 15 primeiros dias. Após esse período, a responsabilidade é do INSS. Agora, tem que fazer uma ressalva. Qual médico te afastou? O médico da empresa ou o seu médico? Isso aqui é importante ressaltar, porque o afastamento do médico da empresa, num primeiro momento, caso você não consiga esse benefício no INSS, a empresa tem que responsabilizar-se por esses salários. Então, é verificar esse ponto, mas, de qualquer maneira, procure o INSS para essa finalidade. Doutor, pergunta de um trabalhador aqui que prefere preservar o nome por uma obviedade aqui. Ele conta que a empresa que ele trabalha fez um anúncio no Cine que o salário seria de R$ 3.100, mais plano de saúde, ticket de alimentação, e agora não estão cumprindo o que foi falado. Hoje pagam apenas R$ 2.800 e sem benefício nenhum. O ticket de alimentação, inclusive, que era R$ 380, caiu para R$ 300.
Isso está correto? Não está correto. É aquela velha máxima, o que é combinado não sai caro. Na nossa legislação, direito contratual, todo aquilo que é previamente combinado adere ao contrato. Então, se o anúncio foi no sentido de ticket de alimentação e demais outros benefícios, isso deve ser cumprido pela empresa. Se a empresa não cumprir, você no futuro, você munido desse documento de anúncio do Cine, você pode reclamar na justiça para que você tenha direito a todas essas verbas em eventual condenação trabalhista. Doutora Donata conta que trabalhou em uma empresa contratada em uma função e exercia mais 2 ou 3 que não tinha nada a ver. Quando foi conversar sobre o desvio de função, ela foi mandada embora, foi demitida. Tenho no meu celular todas as conversas que provam o que eu digo. 9 meses de empresas. Será que consigo ganhar essa causa? Depende, né? Questão do desvio de função, isso é muito discutido na justiça. O que deve ser levado em conta é a característica. Você bem disse que não tem nada a ver uma função com a outra. Então tem que verificar o caso concreto. Quando assim constatado, o juiz ele defere pagamento de um plus salarial, que pode ser de 5%, 10%, 15%, a depender desse desvio funcional, acúmulo funcional. Não é uma ação simples e fácil de se ganhar. A tendência sempre é a justiça negar, mas a título de exemplo, você foi contratado para trabalhar na portaria, de repente você está sendo obrigado a trabalhar na limpeza, então você tem aí um desvirtuamento claro do seu contrato e, obviamente, você tem que receber um plus salarial. Então, é analisar o caso concreto de modo a atestar se há ou não chance de vitória. Doutor, o Wagner é bem sucinto, mas eu acredito que a gente consegue ilustrar bem aqui. Por falta injustificável, a empresa tem o direito de aplicar justa causa? Tem. Depende da forma que essa falta ou que essas faltas têm ocorrido. Isso não é da noite para o dia. Empregado pode faltar. A empresa vai descontar o dia mais o descanso semanal. Agora, quando se transforma em faltas reiteradas, pode ser aplicado a justa causa. Mas dando um exemplo clássico, você faltou uma vez, no outro dia, uma dispensa por justa causa, eu entendo que é desproporcional. Então, cabe ação na justiça, se for esse o caso, para pedir a reversão dessa justa causa em dispensa sem justa causa. Essa é só a primeira participação do doutor aqui, então, o nosso advogado do povo. Daqui a pouquinho ele retorna para a gente, você pode continuar mandando aqui as suas perguntas para o doutor Leônidas. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado pela participação, mande suas perguntas para cá. Olha só, um grande processo aí então para trazer o SAMU para Uberlândia está em andamento. Ontem uma comitiva aqui da cidade de Uberlândia participou de uma reunião em Brasília para falar sobre a implementação do serviço de urgência aqui em Uberlândia. Gustavo Galvão está chegando com as informações. Boa tarde, Galvão. Ei, Bagnete, boa tarde para você, uma ótima terça a todos que acompanham a programação da Band Triângulo Minas Urgente. É isso mesmo, o prefeito e secretários estiveram reunidos em Brasília, junto à cúpula do Ministério da Saúde, para discutir justamente a implantação do SAMU e da UPA aqui na cidade de Uberlândia. Num primeiro momento, a ideia é implantar uma UPA ali no setor oeste, mais precisamente no bairro Monte Hebron. Então, reunião que aconteceu lá na cidade de Brasília. O município, então, ele busca apoio e recursos do governo federal para anexar o SAMU junto ao CIAT e estender um maior amparo, uma maior assistência em saúde para a população aqui da cidade de Uberlândia. Uma nova reunião pode acontecer em breve para que esses alinhamentos sejam melhores ajustados, conforme explica em entrevista o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio. Vamos acompanhar. É importante ressaltarmos que o nosso orçamento de Uberlândia está comprometido, muito comprometido com a saúde. Nós precisamos urgentemente de recursos federais, recursos estaduais para ajudar no nosso orçamento. E posteriormente o ministro já deu assim sinalização muito positiva para a implantação mais rápido possível do SAMU e das UPAs para que nós possamos melhorar ainda mais o atendimento da saúde de Uberlândia e especialmente aliviando o recurso do nosso orçamento do município. A gente tem acompanhado desde o início esse processo para trazer o SAMU para Uberlândia, né? Ele é demorado, burocrático, mas está caminhando, sinalizando para que, de fato, ele venha para a cidade. Ainda falando de saúde, mais uma morte por dengue foi confirmada em Patos de Minas.
A informação é do painel de monitoramento de arboviroses do estado. A vítima é uma mulher de 64 anos que morreu no dia 6 de abril. A prefeitura não informou se ela tinha outras doenças. Agora, o número de mortes pela doença na cidade subiu para 2 casos, lamentavelmente. Se a gente pegar o cenário de toda a nossa região, de toda Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a maior incidência de mortes por conta da dengue. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, eu volto já. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Tele 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito da multa. Aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. A imersão em gestão de varejo ocorre em Uberlândia e com certeza já é sucesso, já que está em sua 4ª edição. Fábio, qual a importância de trazer tantos conteúdos assim para os participantes para que eles tenham sucesso no varejo? Boa pergunta, Vanessa. Varejista falando para varejista, né? Então nós temos 4 pilares, né? Controladoria, tudo que você mede melhora, né? Temos a parte de gestão de pessoas, pessoas fazem diferença. Quem não entende de pessoas não entende de negócio. Comercial, saber comprar e vender. E a parte de merchandising dentro da loja, as donas e tudo mais. Então, esses 4 pilares traz ao nosso participante muito conhecimento para poder implantar na sua loja. Então, a nossa ideia é levar conhecimento ao varejista. E com certeza um evento grandioso aí que marcou em Uberlândia e novas versões vão vir em seguida. De volta, agradecendo a sua companhia, lembrando que terça-feira é dia do nosso advogado do povo. Você pode mandar as suas perguntas, Dr. Leônidas daqui a pouquinho está de volta para esclarecer as suas dúvidas. Olha só, criminoso se arrasta no chão para furtar uma ótica em Uberaba. Deixa eu chamar o Juliano Carlos aqui, porque falávamos no início do programa, Juliano, dos ninjas, né? Esse aí é um ninja com preparo físico, inclusive. Exatamente, Bagnete. Inclusive, a suspeição da polícia é que é um indivíduo bastante conhecido nos meios policiais aqui na região do bairro Abadia. Várias viaturas estão fazendo uma verdadeira caçada a esse criminoso que foi flagrado por câmeras de segurança cometendo esse furto em uma ótica na área central da cidade. As câmeras flagraram, o comerciante estava lá fazendo as contas para ver o que tem que pagar, o que tem para receber. Estava concentrado, sentado no balcão próximo ao caixa. E o criminoso já estava sentado na porta, a princípio de migué. Ele acabou entrando agachado, se arrastou, foi até a vitrine, pegou vários óculos, não satisfeito e mostrando aí a cara de pau, ele se levantou, pegou mais mercadorias, mais armações e lentes de óculos e foi flagrado pelo comerciante. Esse comerciante levantou, foi advertir o criminoso, ele disfarçou, entregou somente um óculos e na sequência disfarçou e saiu do local. Então,
só posteriormente que a vítima foi ter noção do tamanho do prejuízo. A polícia militar foi chamada, como eu disse, e as equipes estão fazendo uma verdadeira caçada a esse ninja. Tem até o treinamento de arrastar no chão. Já pode servir o exército, Bagnete, se for encontrado, mas não vai dar tempo porque a polícia militar vai fazer a prisão e ele deve ser encaminhado para o presídio aqui em Uberaba. Vamos aguardar e acompanhar, e assim que tiver desdobramento, pode ter certeza que a gente traz na tela da Band. Bagnete. Ô Juliana, a gente tem que rir para não chorar de uma situação como essa. O camarada rastejando aí, você viu, pegou o que deu conta e ainda para sair de bonzinho, né? Ele pegou e devolveu um óculos para o comerciante que ficou no prejuízo de mais um monte. Né? Agora, se esfregar nesse chão limpinho aí é fácil. Quero ver esfregar ele no chapisco. Vamos ver, esfregar no asfalto, vamos ver se ele vai ter essa destreza toda aí de ninja malandro. 5 barras de maconha foram apreendidas em São Gotardo durante buscas por um suspeito envolvido em furto de veículos. Quer dizer, responsável aí, suspeito de mais de um crime, hein, Carlos Vilela? E fazendo uma comparação, dando sequência, Bagnete, num conceito maior do que o ninja em termos de guerreiro, estão os samurais. E hoje a polícia foi samurai em tudo que a gente está falando. Nesse caso, por exemplo, quem diria São Gotardo, uma cidade tranquila, uma cidade calma, a polícia fazendo um levantamento para chegar ao paradeiro de um suspeito de envolvimento em furtos de veículos na cidade. E nesse andamento da polícia, acabou passando por um imóvel que não tinha outra coisa senão droga, muita droga, pelo menos 5 barronas de maconha. Essa casa fica no bairro Taquaril, em São Gotardo, mas tinha, além das barras, também já a mesma droga prontinha para a venda, além, é claro, de todo o material para preparo do entorpecente, ou trocando em miúdos, né? Uma boca de fumo, uma biqueira lá na cidade de São Gotardo. A dona da casa assumiu a propriedade de todo esse material e tanto ela como esse bagulho todo foram parar na delegacia. Mais um parabéns para a polícia no dia de hoje, né? Você tem que, cortar o mal pela raiz, viu, Carlos Vilela? Porque o tanto de mala que tem aí, de ninja, de vagabundo, você pode dar o nome que você quiser. Parece que não acaba, é erva daninha, tem que cortar na raiz mesmo. Vai lá e mete a faca. Olha só o quanto que a gente mostrou no nosso programa de hoje, né? Lamentavelmente, mas tem que exaltar o trabalho das forças de segurança. Foi sepultado hoje de manhã o corpo de Marcela Bárbara, uma das 5 vítimas do acidente na BR-365, aquele carro que acabou batendo na traseira de uma carreta estacionada. Gustavo Galvão está de volta com as informações, Galvão. Pois é, foi sepultado hoje o corpo dessa jovem de 31 anos que infelizmente perdeu a vida nesse acidente trágico que aconteceu no último fim de semana ali na região da cidade do município de Monte Alegre de Minas, onde esse veículo com 5 ocupantes bateu na traseira de uma carreta. O fato aconteceu da seguinte forma, Bagnete: esse casal, um casal voltava de um evento religioso aqui em Uberlândia, eles eram residentes do município de Aparecida de Goiânia, ali na região metropolitana da capital Goiânia, estado de Goiás, e essa jovem de 31 anos solicitou carona para esse pessoal por meio de um aplicativo que é designado para esse tipo de função. Além dessa jovem, os outros 4 ocupantes do veículo, o casal e também 2 crianças morreram na hora do acidente, então todos morreram sem chance alguma de defesa, dada a gravidade desta batida na traseira de um caminhão. Essa jovem, inclusive, conforme a apuração feita pela nossa equipe, nós estivemos presentes hoje no velório, a família bastante comovida, um clima de tristeza geral. Essa jovem se preparava para casar e, inclusive, mudaria para Goiânia. Só estava fazendo aí alguns últimos ajustes antes da cerimônia do casamento, mas, infelizmente, teve a vida interrompida, então, por esse acidente fatal. E o que nos resta é desejar as condolências para a família dessa jovem de 31 anos, Bagnete. Obrigado, Galvão, pelas informações. Os nossos sentimentos à família de Uberlândia e à família de Goiânia também. Então, você vendo aí a jovem sepultada hoje em Uberlândia, morava na cidade, estava de carona indo para Goiânia com essa família de lá, de Aparecida de Goiânia, quando aconteceu uma tragédia como essa que ainda precisa ser investigada.
tá? É importante a gente reforçar isso. Olha só, foram empossados agora pela manhã 4 novos secretários de governo na cidade de Araxá. César Campos acompanhou e traz para a gente as informações. Que secretários são esses, César? São novas secretarias ou aconteceu uma dança das cadeiras, uma troca dos titulares? Magnete, esses são secretários daquela reforma administrativa que a gente falou. E são novas secretarias, sim. 2 dos 4 novos secretários, por exemplo, vieram do desmembramento da pasta de desenvolvimento econômico, que segue ali sob o comando do Ítalo Borges, mas que deixa de ter a função de cuidar, por exemplo, do turismo e da inovação tecnológica. Quem assume o turismo é a empresária Alda Sandra, que já teve esse cargo, já foi secretária de turismo em gestões passadas. Ela tem o desafio aí de manter e ampliar, em especial, a questão dos eventos. A gente sempre fala aqui dos eventos aqui de Araxá, um dos focos aí dessa gestão, e ela também será responsável por implementar novos atrativos da cidade e ter essa relação mais próxima ali com o setor do turismo. Fabiano Santos Cunha, ex-presidente da Câmara aqui de Araxá, vai ser o responsável pela pasta de inovação e tecnologia. Ele tem a missão ali de fazer a digitalização dos serviços públicos, modernizar processos, estimular ecossistemas de inovação, enfim, é um secretário bastante experiente, muito conhecido aqui na cidade. Chico Leitão assumiu a Secretaria de Gestão, que também é nova, fazia parte ali da Secretaria de Fazenda, tem que fazer ali o aperfeiçoamento e a gestão de pessoas. Vinícius Martins assumiu de forma interina a Secretaria de Meio Ambiente. Ele já foi responsável pelo IPDSA, que agregava todas essas funções e agora tem essa missão aí de preservar os recursos naturais aqui da cidade, criar políticas públicas e ações educacionais ligadas à sustentabilidade. Com essas posses, Bagnete, a Prefeitura concluiu a reforma administrativa. Conversei hoje mais cedo com o prefeito e falou que essa reforma agora está totalmente concluída e que teve ali, além de, como você falou, dessa questão dos novos secretários, teve troca de nomes. A área de saúde, por exemplo, com um novo secretário, cultura também com a Fundação Cultural Calmon Barreto, com uma nova presidente. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações. A gente segue acompanhando de perto aí, então, a gestão pública, né, e esse trabalho prestado ao cidadão de Araxá e fiscalizando também. Esse é o nosso papel. Agora quero falar para você dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. Olha só o que a gente preparou para você. São os novos amaciantes TUF concentrados, tá certo? Gente, é uma explosão e uma fixação de cheiro nas suas roupas. A Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você. Se abrir o guarda-roupa, sentir aquele cheirinho de roupa limpa, é bom demais, né? Os novos TUF concentrados tem 3 versões para você, 1 litro, 1,5 litro, 500 ml, do tamanho da sua família, tá? Que além de trazer alta performance e maciez para suas roupas, uma perfumação de longa duração. Aqui o negócio é assim, é movimentado. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para você. Sabe que o novo TUF concentrado, bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Experimenta TUF, tá? Eu tava conferindo o cheirinho aqui, esse é o Le Jardin. Rende 4 litros. Amaciante TUF é concentrado, você precisa fazer o teste aí se você ainda não está usando, você vai comprovar, depois você me fala. Não precisa pagar mais para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start, na Start a gente confia. Bora fazer mais um intervalo rapidinho com o TUF, na sequência, Advogado do Povo. Eu volto já. Apresenta César Menotti e Fabiano em um grande show solidário de inauguração do novo campus Vila Gávea em Uberlândia, dia 23 de abril às 20 horas. Retire seu ingresso na troca de produtos ou alimentos para o Hospital do Câncer. Confira a lista e os pontos de arrecadação em uniub.br. César Menotti e Fabiano, show solidário, ingressos limitados. Antecipe a sua troca e garanta o seu lugar. A Uniub é show! Hiper ofertas.
Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Tá precisando de implante dentário? O Instituto Implementar é o lugar certo para você que sonha um sorriso completo e fixo. Não é isso, doutor Hélio? É isso mesmo, Emerson. Nós renovamos nosso estoque de implantes para atender vocês sem demora. Mas corra que o estoque é limitado, hein? Instituto Implementar aqui no coração de Uberaba. Vem pra cá. Você comerciante, você empresário, na hora de comprar ou repor seus materiais de escritório, conte com a Papelaria Mundial. Variedade, qualidade, preço baixo e a entrega mais rápida, não é isso, Letícia? Isso mesmo. Tudo para o seu escritório em um só lugar. Papelaria Mundial. Vem pra cá. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Voltamos com o doutor Leandro Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você também que participa conosco. Mais uma pergunta de um trabalhador que conta a seguinte situação, doutor. Preciso saber se empresa escolar pode reter o celular do funcionário. O colaborador tem um armário onde pode deixar os seus pertences, né? A bolsa e outros tantos, tá? Mas nesse caso específico, é ter uma caixa feita de madeira para que todos coloquem o celular. Gostaria de saber se esse procedimento está dentro das leis. Está dentro das leis, é correto. O empregador, sim, ele pode determinar toda a dinâmica dentro do local de trabalho, bem como o que o empregado pode e não pode. A proibição de uso celular está dentro do poder diretivo do empregador, por mais absurdo que seja, mas se o empregador assim determinar, isso pode ser feito sim. Pode ser feito sim. Agora, a partir do momento que o empregado deixa o celular em um local, o empregador se responsabiliza por este aparelho. Então, se houver ali um furto, um dano, uma perda, o empregador ele vai se responsabilizar. Mas não está errada a conduta patronal. Ela pode, até porque há empregados, sim, que sabem muito bem usar o aparelho. E há empregados que não sabem usar, simplesmente não trabalham e ficam o dia inteiro no celular. Então, você tem casos e casos, sem generalizar para um lado e para o outro, mas a conduta Wagner, ela é válida. Prevista em lei, né, doutor? A Rita, ela gostaria de saber se a empresa pode segurar o PPP do funcionário. Ela conta estar precisando para a contagem da aposentadoria. 2 hospitais que trabalhou entregaram depois de uma semana. Tá? Mas ela tem um laboratório que ela também trabalhou que está segurando o documento. E todos foram pedidos na mesma ocasião. Como resolver? Primeiro, o que é o PPP? O perfil psicográfico profissional, né? É o perfil profissional que serve para a contagem de tempo de aposentadoria de modo a demonstrar alguma atividade especial. Isso reduz a contagem ao pleito de se aposentar. A empresa negar fornecer um documento, quando ocorre dessa forma, aí tem que pedir o juiz. Aí o juiz ele oficia para que a empresa possa entregar esses documentos, uma vez que eles são imprescindíveis para demonstrar ali ao trabalhador ou aquele que pleiteia a aposentadoria a condição de trabalho especial. Então, se houver essa recusa, é uma recusa que a empresa pode, não vou entregar, então com a ordem do juiz ela terá que fazê-lo. Então, o caminho é buscar na justiça a apresentação desses documentos para o fim específico. Doutora, a Sônia conta que tem uma inquilina e o contrato venceu em março. Né? Ela tinha já avisado com 30 dias de antecedência para que ela deixasse o imóvel. Né? Mas, pelo visto, a nossa telespectadora acredita que ela não vai deixar o imóvel em comum acordo. Como devo proceder? Aí ela reforça que avisou aí com antecedência que o contrato terminaria
e ela ia precisar do imóvel. Então, aí tem que entrar com pedido de despejo, não tem outro jeito, né? É você fazer cumprir o contrato, né? Você pegar, expulsar a pessoa na base da força não tem jeito, uma vez que ela está na posse deste imóvel. Mas com o ajuizamento de uma ação de despejo e um pedido liminar, você pode sim pedir ao juiz que essa pessoa desocupe e o juiz vai determinar que o faça no prazo de 15 dias. Então, preenchendo-se os requisitos em lei, é possível agir dessa maneira. Doutor, olha só a pergunta aqui, são muitas perguntas, a gente já agradece a participação. O Gerson Alves, bairro Maravilha, ele nos conta que está afastado há 1 ano e 6 meses. Ele recebeu o PIS, mas no valor de apenas R$ 1.014. Ele gostaria de saber se está certo, né? Porque nesse momento ele recebe o auxílio-doença, a situação dele é regularizada com carteira assinada. Tem que verificar. É uma resposta que eu não tenho de imediato. Questão de PIS passa pelos órgãos governamentais, mas o PIS é pago sob um salário mínimo, a não ser que você receba uma remuneração menor ou se o tempo efetivamente prestado na empresa for inferior. Então tem que verificar o porquê de estar esse valor abaixo do mínimo legal. Doutor, mais uma informação aqui. O câncer, a Marilda, ela gostaria de saber se o câncer está na lista de doença grave ou não e se a doença, nesse caso, ela tem direito ao auxílio-doença. Olha, isso vai para a perícia, né? Às vezes nós, advogados, operadores do direito, a gente não tem assim essa expertise para poder aqui atestar o que seria uma doença grave passível de afastamento. Porque o rol que existe na lei, ele não é um rol taxativo, ou seja, apenas e tão somente aquelas doenças. Ele é um rol exemplificativo, de maneira tal que o caso concreto é que vai determinar a gravidade ou não dessa doença. Mas, interpretando de maneira geral, eu posso dar uma resposta assim, depende qual que é o grau de agressividade deste câncer. A depender disso, sim, aí ele pode caracterizar como doença grave. Doutor Humberto, lá de Uberaba, ele conta que a oscilação na rede elétrica no bairro, na rua onde ele mora, é frequente. E ele tem medo aí que acabe queimando algum aparelho eletrônico. Ele quer saber se a CEMIG pode ser acionada previamente e se depois, caso ele tenha aí um aparelho queimado, ela pode ser acionada posteriormente para pagar o prejuízo. É bem raro, nunca vi, né, alguém acionar previamente, mas a lei autoriza você a acionar qualquer um previamente quando você tem o direito ameaçado, né, a chamada ameaça de violação de direito. Poder pode, mas se vai ter um resultado efetivo aí são outros 500. Mas é importante você fotografar seus aparelhos, estar municiado das notas existentes, porque se houver ali algum prejuízo, você pode sim requerer essa reparação junto à CEMIG. O Paulo toca num assunto que falamos há pouco, a troca de função. Ele quer saber se o patrão, por conta própria, pode trocar o funcionário de função, no caso de operador de máquinas para mecânico. Olha, pode. Existe uma regra dúplice, conforme prevê na nossa CLT. Eu posso alterar a função do empregado, eu posso alterar as condições do empregado, desde que se preencha 2 requisitos, desde que haja concordância e desde que não haja prejuízo. Agora, quando eu falo, a lei fala desses 2 requisitos, a gente coloca uma alteração brusca no contrato. Porque aquelas alterações dentro ali da mesma função, mas que muda a tarefa, porque não há que se confundir função que tarefa, uma função pode ter 10 tarefas e você executar 2, e o empregador está trocando dessas 2 para 2 diversas, então não há que falar em alteração de função. Mas se for algo que coloca assim uma circunstância de uma nova pactuação, de uma nova forma de prestação de serviços, tem que ter a concordância do empregado e não pode ter prejuízo. Caso contrário, o empregador poderia fazê-lo sem maiores problemas. Doutor Júnior, ele nos conta que adquiriu uma chácara parcelado, já pagou mais de 70% do valor. Hoje, ele está com algumas parcelas em atraso e foi informado
que ele pode perder essa chácara. A chácara pode ser tomada de volta aí então pelo vendedor. Ele quer saber se isso de fato pode ser feito, tá? Só existe aí então um contrato de compra e venda. O prejuízo pleno não, né? Eu não posso causar prejuízo a outrem. Posso sim perder essa posse, esse bem imóvel? Até poderia perdê-lo, mas existe uma indenização, existe uma multa contratual que pode sim ser aventada. Então não cumpriu o contrato, pega-se a multa, o restante de alguma forma pode ser devolvido. Não pode haver a subtração de um valor pago por outrem. Isso constitui enriquecimento sem causa, o que é vedado pela ordem jurídica. Então, retomar o imóvel sem devolver absolutamente nada, impossível. Pode sim descontar uma multa, pode sim atualizar monetariamente os valores, mas a importância excedente, de alguma forma, deve ser devolvida. Agradecer, doutor Leandro da Souza, pela participação mais uma vez, toda terça-feira aqui conosco, falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, até a próxima semana. Até, Bagnete. Nosso muito obrigado. E, doutor Leandro, vamos trocar um dedinho de prosa aqui. Vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Fialto Peças e Serviços e faça a revisão do seu veículo. Aqui sempre com o melhor serviço. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais. Não é isso, Amanda? É isso mesmo. Traga seu orçamento que garantimos a melhor oferta para você. Fialto Multimarcas. Vem pra cá. Se você perdeu um ou mais dentes, temos a solução para você. Clínica Doutor Sorriso. Todas as especialidades em um só lugar, não é isso, doutora? É isso mesmo. Volte a sorrir com segurança e autoestima. Há 6 anos, transformando o sorriso. Clínica Doutor Sorriso, vem pra cá. Mês ou Mix no centro de Uberaba com tudo a R$10. Tem bijuterias, cosméticos, maquiagens, utensílios para casa, bolsas térmicas, brinquedos, pet shop e muito mais, não é isso, Fabiana? Isso mesmo. Aqui você encontra uma diversidade de produtos e tudo a R$10. Mês ou Mix, vem pra cá. De volta para te falar que o Hospital do Amor de Patrocínio entra na reta final de obras e mobiliza a comunidade para arrecadação de recursos. O Everton Fernandes esteve na cidade da nossa amiga Vanessa Pires e conta pra gente. Uma obra que vai tratar pacientes de Patrocínio e toda a região. A estrutura segue o mesmo padrão do Hospital do Câncer de Barretos. A construção ainda não foi concluída, mas está em fase final. Do alto, é possível ver a dimensão da estrutura. Nós seremos o primeiro hospital irmão do Hospital de Amor de Barretos, onde a gente segue todos os protocolos de tratamento, toda a nossa equipe é treinada e capacitada por eles, até a questão da construção, Estamos aqui agora neste momento, onde está sendo feito o salão de quimioterapia, seguindo todo o padrão de Barretos, A arquitetura foi planejada por eles, enfim. E isso é motivo de muito orgulho também, tanto para Patrocínio e para toda a região. A gente costuma falar, nós e toda a diretoria do Hospital do Câncer, que o hospital, ele está em Patrocínio, mas ele é de toda a região, ele é de toda a população. Para que a obra seja concluída, são necessários mais de R$4 milhões. E depois de pronta, o complexo inteiro pretende atender mais de 600 pessoas por dia aqui em Patrocínio. Nós, infelizmente, estamos com poucos recursos, Então, está parado realmente, estamos na fase final de acabamento, mas ainda precisamos muito da ajuda de todos, visto que falta uma média de 4 milhões para a gente conseguir inaugurar essa segunda fase. Com o intuito de ajudar na arrecadação de fundos para a finalização do hospital, esse produtor rural decidiu leiloar durante um evento uma garrafa de vinho da primeira safra que ele produziu. Eu e a Ieda, minha mulher, nós temos um projeto vitivinícola lá em Serra do Salitre, aqui no Cerrado Mineiro, focado na produção de vinhos finos. Somos produtores rurais e aí decidimos em 2022 plantar o nosso primeiro vinhedo.
Nós estamos promovendo o primeiro leilão de vinhos do Cerrado Mineiro, né, Vinhos e Vidas. É um evento totalmente dedicado a essa obra aqui do Hospital do Câncer de Patrocínio. Já o Instituto de Prevenção Júlia do Prado, a primeira unidade do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais, foi inaugurado em Patrocínio no dia 21 de abril de 2024. O Instituto é voltado à prevenção gratuita do câncer de mama e de colo de útero e funciona ao lado da obra do hospital. E prestes a completar 1 ano de funcionamento, diversos pacientes já foram atendidos no local. A prevenção simplesmente, gente, hoje é o único remédio para o câncer, né? Através da prevenção é que a gente consegue detectar o mais precoce possível. Esse é o nosso maior objetivo, detectar precoce, porque detectando precocemente a gente consegue retirar antes de virar o câncer. A causa é muito nobre, não tenha dúvida disso, é uma belíssima estrutura feita com a ajuda da população. Se você puder ajudar, claro, será muito bem-vindo. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento limpador perfumado Azulim, Casa Limpa Perfumada, qualidade Start. Aqui no Bernardão você encontra uma Páscoa recheada de economia. Melancia, limão, batata doce, cenoura, beterraba, quilo, R$ 2,98. Ovos branco, Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, R$ 14,98. Peixe piramutaba, postas, quilo, R$ 15,99. Assim bovino, quilo, R$ 29,99. Cerveja Antártica Pilsen lata, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$ 2,79. Guaraná Antártica, 2 litros, tradicional ou zero, R$ 6,98. Bernardão 50 anos, não fique fora dessa festa. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 retificado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 kg, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. A Royal Face Estética Avançada preparou algo incrível para você nessa Páscoa. Botox por apenas R$ 10,89,90. E na compra de 2 procedimentos ganha um ovo Cacau Show. Instagram royalface.uberlândia e royalface.araguari. Minas Urgente está de volta e olha só, atendendo a pedidos, recebemos uma série de mensagens aqui no nosso Bandzap. Coloca o Bandzap na tela aí. Bagnete, que tanto de ninja é esse que você mostrou no programa de hoje? Não, hoje eu vou te contar, hoje foi premiada a quantidade de malandro aí então dando de ninja para aplicar golpe, não é brincadeira. E a gente separou então o ninja do dia, atendendo a pedidos, repito para você ver aí, olha só o camarada rastejando no chão para tentar não ser visto e roubar óculos direto ali no mostruário. É ninja ou não é? Mas num chão limpinho desse daí é o ninja do dia, troféu ninja do dia. Chão limpinho, brilhoso desse aí é fácil, quero ver ele arrastar no asfalto quente aí, ó, para arrancar o couro do camarada. Tá aí então, entre tantos malandros do dia, foi eleito o ninja desta terça-feira. A gente compartilha com você aí o Minas Urgente, que vai chegando no final, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher, você não vai perder. Nos encontramos amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo. Forte abraço a todos, tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol.
É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a